Olha ele aí. Boa noite, João. Beleza, cara? E aí, Pedro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem também, cara. Seja bem-vindos aqui a mais uma live aqui com a Renove. Uma satisfação imensa aqui te agradecer agora, primeiramente, pela sua participação, pelo seu tempo, por ter aceitado esse desafio aqui, de estar contribuindo aqui para a nossa rede, porque tem várias pessoas aqui que querem seguir essa linha do trainee. Então, a gente espera aí que através desse compartilhamento, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, as pessoas consigam tirar as dúvidas delas, esclarecer alguns pontos. E agora eu passo a palavra para você fazer suas considerações aí e fazer sua apresentação. Então fique à vontade, seja bem-vindo aqui à nossa live aqui com a Renove. Beleza? Legal, obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite também. Como eu estava te contando um pouquinho antes, para mim significa muito poder participar e contribuir dessa forma como vocês estão fazendo aqui com a Renove. Eu entrei no programa de trainee do Vetor na segunda vez que eu tentei. Eu acho que teria sido muito importante assim ter tido o apoio de uma organização ou, enfim, de um suporte no processo. Eu tenho 27 anos, eu sou formado em Direito. Atualmente eu trabalho na Secretaria Municipal de Gestão Governamental aqui na Prefeitura de Blumenau. Eu estou aqui em função justamente do programa de trainee do Vetor Brasil. Então, contando um pouquinho assim sobre trajetória, o que me trouxe até aqui, eu acho que a escolha de faculdade talvez tenha sido um pouco em função de querer usar o direito como uma ferramenta talvez para construir, né? A gente tem essa ideia de que o direito ele é só o litígio, a disputa, a briga, né? Quem tem razão num processo judicial, mas eu via muito potencial de construção. E aí, estando na faculdade, à medida que eu ia avançando um pouco assim, aprender o aspecto técnico do que tinha de bagagem, eu tinha vontade de também trabalhar com impacto e mudar um pouco a vida das pessoas, né? Isso me levou a entrar no terceiro setor. Eu fiz parte de algumas organizações quando eu estava na faculdade. A principal delas, que me marcou muito e fez uma super diferença assim, na minha formação, foi a IESEC, que é uma organização que desenvolve liderança em jovens. Inclusive, para quem estiver ouvindo, eventualmente faça parte ainda, desculpa, que esteja ainda na faculdade, eu super recomendo como experiência. E aí, também por estar na ESEC, eu acabei entrando no Conselho Municipal de Juventude aqui da cidade, que foi uma experiência que me abriu muito o olho, assim, para também você fazer algum tipo de impacto por meio do poder público, por meio do governo. E eu acho que isso foi uma das coisas que me chamaram muito para o programa do Vetor. Assim. Quando eu me formei, eu tentei o programa a primeira vez em 2016. Isso foi logo depois de ter uma experiência assim no conselho, em que a gente queria construir um plano municipal de juventude aqui na cidade, né? Então, como que a gente mudava a vida de 80 mil jovens aqui, construindo políticas para melhorar a vida deles em termos de trabalho, em termos de educação, em termos de mobilidade na cidade. E eu acho que o que me chamou a atenção no programa do Vetor Brasil foi a possibilidade de entrar enfim, poder trabalhar no governo e fazer essa mudança, ser a mudança que eu queria ser dentro do governo, né? Não só como um ator que estava na sociedade civil, é, enfim, colocando as minhas perspectivas, angústias, demandas e articulando contra as organizações enfim, da cidade aqui, mas também alguém que estivesse trabalhando exatamente nos projetos. E aí eu não passei em 2016. O processo ele é bastante desafiador, assim. Você tem algumas etapas, depois a gente pode entrar nisso um pouco, assim, para contar, né, a minha perspectiva como alguém que passou pelo processo. Eu até acho que é importante colocar isso assim, aqui durante a live, né? Eu não estou na condição de um representante do Vetor, da equipe interna do Vetor, né? Eu vou contar muito a minha perspectiva de alguém que participou do processo, do programa de trainee em gestão pública, concluiu esse processo de trainee durante o ano que dura, né? E que hoje é um aluno da rede do Vetor. Enfim, e aí em 2016 terminou quer dizer, eu não consegui entrar no processo. Eu avancei nos testes que o Vetor coloca para gente, eu fiz entrevista, eu participei da dinâmica, que é um desafio em gestão pública. E aí foi justamente nesse desafio, que era numa entrevista, no modelo de entrevista individual, naquela época que eu não passei, né? E aí eu tentei outras coisas, eu voltei um pouco para a ESEC, eu participei do Diretório Nacional da ESEC no Paraguai, muito querendo buscar uma experiência de gestão, assim, uma coisa de visão internacional.
pegar uma entidade que talvez tivesse um pouco, que fosse exigir muito, assim, de capacidade de gerar resultado com um pouco recurso, um pouco, em condições adversas, um país pelo qual eu tinha muito carinho, assim. E aí, quando eu estava terminando essa experiência no Paraguai, que aí também por ter crescido, ter tido um pouquinho mais de maturidade em algumas coisas, eu acabei me inscrevendo para o programa do Vetor, e aí dessa vez eu passo a fazer o programa inteiro. E aí eu acabei na Secretaria de Gestão, eu fiz algumas entrevistas para outros lugares também, mas eu fui alocado aqui mesmo em Blumenau. Bacana. Então você não é natural de Blumenau. Você foi para aí por conta desse programa de treininho do Vetor Brasil que você participou. Sim, sim. Eu acho que até eu posso pegar esse gancho assim para contar um pouco o que é o Vetor, né? Então, Isso. o Vetor tem essa missão de potencializar o setor público por meio da gestão de pessoas. Então, em vez de você falar somente sobre dizer para o governo o que fazer, digamos, isso é muito uma perspectiva pessoal, assim, é sobre você selecionar jovens, né, gente recém-formada com baita potencial, para alocar, para tocar os projetos e, enfim, fazer essa mudança de dentro. E aí o Vetor constrói essa rede. É, Durante um ano, ele dá esse suporte para que esses jovens cresçam dentro dessa experiência, através de formações, através de mentoria, através de apoio, até mesmo assim, com ferramentas e disponibilização de profissionais. É, e, e aí o que acontece? Quando você passa no processo do Vetor, você está meio que pré-alocado, está pré-selecionado. Né? E aí você tem um processo adicional de você fazer entrevistas com gestores de vagas que estão abertas no governo. Então, por isso que eu não sou trainee no Vetor Brasil, eu sou trainee na Prefeitura de Blumenau. Então, o Vetor tinha um convênio com a Prefeitura, foi aberta uma vaga, e aí várias pessoas da rede eram indicadas para essa vaga, e aí o gestor faz entrevista com as pessoas indicadas e acaba selecionando aquela pessoa que ele entende ter maior perfil. Né? Eu cheguei a fazer uma entrevista numa secretaria de Estado em Goiás, eu fiz uma entrevista numa secretaria municipal no município de São Paulo, e aí eu concluí o processo aqui em Blumenau, na Secretaria de Gestão. E aí, por isso que eu estou aqui Bacana. agora. Uhum. Bacana, cara. Sensacional mesmo. E pelo que você falou, eu acredito que essa sua vontade aí de estar à frente de organização veio muito pelo seu tempo lá na ESEC, né? Você acabou mencionando aí que foi bastante importante para você, passando até chegando a desenvolver algum trabalho no Paraguai também. Então, primeira coisa que chama atenção, né? Porque normalmente as pessoas elas visam, né, o programa de trainee, até porque ele é um programa que você tem um plano de carreira estruturado, você é capacitado, você é treinado, normalmente entre um ano e meio, para poder você virar líder dentro de uma organização. E aí esse Uhum. programa de trainee da Vetor Brasil é um pouco diferente a linha, né? Por conta de estar atuando dentro de uma gestão pública. E é um tema bastante nobre, cara. Cara? As pessoas, ultimamente, elas vêm se interessando mais por essa parte. Então, é muito bacana você ter tido essa iniciativa de ter entrado nesse programa. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber de você qual que foi sua motivação para você estar atuando nessa área de gestão pública? Ou seja, o que te fez buscar esse tipo de trainee, por exemplo? O que você pode contar para a gente? Cara, eu acho que isso vai muito ao encontro dessa vontade de trabalhar por impacto. Né? O terceiro setor tem muito isso na essência. E era uma coisa que na IESEG. E eu acho que a conexão veio nesse primeiro contato com o Conselho de Juventude, porque durante todo o meu tempo na IESEC, enfim, eu tinha essa ideia muito de desenvolver liderança em jovens, né, para que esses jovens assumissem protagonismo de mudança a nível global, dos países, enfim. É, e, e João, tá me ouvindo? Acho que deu uma travada na conexão com ele aqui. Deixa eu só restabelecer aqui, só um segundinho aqui. Aí, acho que agora voltou. deu uma travada. Até onde você escutou? Na parte lá de você tá formando jovens, né, líderes. Tava... Então,
Eu acho que o que eu estava dizendo assim é que eu queria sair desse lugar de você desenvolver jovens para de repente serem líderes em alguma iniciativa para de repente tá eu mesmo à frente de alguma iniciativa para trabalhar por impacto, para trabalhar por mudança na vida de muitas pessoas com volume, né? E quando você pensa no governo, você consegue muito rapidamente visualizar que você pode, de forma muito positiva e em grande volume, impactar a vida de várias pessoas, né? Em Blumenau, no município aqui, por exemplo, são cerca de 360 mil pessoas. É um município de médio porte, mas se você vai para os governos estaduais, você fala de milhões de pessoas. Assim. E tem muito trainee da rede do Vetor que trabalha com as redes de educação. Eu me lembro, por exemplo, de assistir uma palestra do secretário estadual de Educação de São Paulo, e ele estava comentando que o volume de investimento e a cadeia logística de você levar merenda, por exemplo, para as escolas de todos os municípios do estado de São Paulo era maior do que o Subway do Brasil. Então, a gente fica imaginando que o governo é uma coisa assim, meio travada, meio difícil, sabe? Existem muitos preconceitos sobre o setor público, mas não, é um setor em que você sendo uma pessoa orientada por resultado, uma pessoa que trabalha por excelência, uma pessoa que, sabe, tem esse potencial de liderança, dá pra fazer muita coisa muito legal. Assim. E eu acho que foi isso que me chamou para trabalhar no governo, né? E a experiência aqui, sobretudo em Blumenau, foi muito bacana porque, sendo uma secretaria de gestão governamental, eu estou numa área meio, eu não estou numa área fim. Tem essa diferença, porque uma área fim, você pensa na educação, por exemplo, você está lidando diretamente com esse serviço, digamos, que o governo presta para a população, que é de, enfim, educar crianças e adolescentes. Né? Depende de que tipo de governo você está. E a área meio, ela trabalha meio que para fazer o governo funcionar de dentro. E trabalhando com gestão de projetos numa área meio, fez com que eu pudesse ter a oportunidade de ver assim, áreas de todo tipo, sabe? Então, desde coisas como saneamento básico, defesa civil, transporte, mobilidade e mais recentemente por causa do coronavírus, saúde. Né? Então agora eu estou assim totalmente mergulhado em saúde municipal e quase no olho do furacão, assim, vivendo tudo isso, que é uma coisa trágica, né? Obviamente o coronavírus, só que para ter essa experiência profissional de enfrentar um mega desafio tem sido uma época de muito aprendizado. E acho que era exatamente isso que eu estava buscando quando eu me inscrevi para o programa. Bacana, cara, sensacional mesmo. Então, acho que, enfim, agora já entrando mais na parte assim de você compartilhar um pouquinho, né, nessa experiência de um ano que você teve, né, como trainee. A gente queria saber aí como que foi para você os desafios, como que foi, de fato, eu acho que agora você pode estar entrando um pouquinho como que é o processo de trainee em si, toda a questão da capacitação, para que você possa estar compartilhando conosco aí essa sua experiência. Como que foi para você isso tudo aí? Principal questão dos desafios, provavelmente dito, como que você fez para poder solucionar e as etapas como um todo. O que você pode contar para a gente? Bom, eu acho que eu sugiro para quem estiver vendo e quem tenha contato depois com quem a gente conversar aqui na live, sempre de olhar os materiais que o Vetor disponibiliza. Eu acho muito legal como o Vetor deixa à disposição do pessoal que participa do processo seletivo uma série de manuais que são bem informativos, sabe? Não tem surpresa. É realmente uma oportunidade para você expor realmente as suas competências, quem que você é, qual que é a sua história, sabe? E eu, assim, pelo que eu consigo recordar um pouco do processo do Vetor, ele é muito parecido com outros processos de treininho no sentido que você tem etapas de testes online, você tem entrevistas, você tem um vídeo que você grava para contar um pouco da sua história. E aí, eu acho que talvez a diferença é que, como é de se esperar, o foco é em gestão pública. Então, quando eu fiz o meu processo seletivo, por exemplo, em 2019, a gente tinha um processo que era um desafio em gestão pública em grupo, em que eu e mais alguns candidatos e candidatas, a gente tinha que, enfim, resolver um problema que tinha num município X. E aí a pessoa que estava nos avaliando, ela estava realmente vendo assim como a gente não era especialista em gestão pública, ou super dominava o conhecimento técnico, mas como que a gente se comunicava, como a gente trabalhava em equipe, como que a gente colaborava. E aí depois teve esse processo das entrevistas que eu fiz. Foi relativamente rápido, assim. Você quando entra na rede, você tem
essa primeira parte você passa por uma formação, depois você tem essas indicações, você faz a entrevista para o governo, se o governo te seleciona, aí tem essa etapa de você aceitar a vaga, e aí um momento de preparação até você ir na cidade onde você vai desenvolver esse trabalho. Chegando na secretaria nos primeiros dias foi um desafio muito grande por mudar completamente de ambiente. Eu tinha vindo do Paraguai, eu estava no terceiro setor e de repente eu estava aqui em Santa Catarina de novo trabalhando pelo governo. E foi muito sobre entender meu papel, entender leitura de cenário, sabe? Você entender como que você contribui, levando em conta todas as variáveis. E um grande desafio também de entender as áreas para quem eu tinha que dar suporte, sabe? No papel de trainee. Então, eu me recordo de fazer algumas das primeiras reuniões com a secretaria aqui de água e esgoto e nunca ter tido contato com o assunto, sabe? E foi uma coisa muito de colocar você numa posição de humildade, quase, assim, de você realmente aprender tudo do zero de novo. Assim. E eu acho que até por causa dessa diversidade de experiências que você pega sendo trainee, que faz muito sentido, inclusive, que o vetor não tenha nenhuma restrição de graduação. Né? Não é necessário que você seja formado em A, B ou C. Né? Então, quando eu estava na minha turma, conhecendo os vários finalistas do processo, eu conheci gente que era formada em História, eu conheci gente que era formada em Engenharia, eu conheci gente que era formada em Cinema, eu era formado em Direito, sabe? É uma rede muito plural, muito diversa. Eu acho que isso é um dos valores e uma das fortalezas do Vetor Brasil, inclusive. A gente é uma rede muito diversa na nossa composição, em todos os sentidos. Cara, que bacana nesse ponto que você tocou aí. Isso é um dos pontos que mais chama atenção no processo trainee, porque as empresas elas buscam justamente essa diversidade aí que você acabou mencionando aí. Porque justamente é aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa mesmo, o perfil daquele trainee, ele tem que ser uma pessoa que tem uma autoliderança, aquela pessoa que sabe trabalhar a equipe, tem um pensamento multidisciplinar, ou seja, principalmente que tenha vontade de aprender, né, cara? De você aprender, reaprender, aprender novamente. Porque aquele negócio, e em conjunto, né, com as outras pessoas, com experiência totalmente diferente em termos de graduação, as pessoas com esse pensamento totalmente diferente, vivência diferente, colaboram para poder chegar no objetivo final lá da organização. Então, é muito bacana essa pluralidade que o processo trainee tem como um todo, né? Sim. Mas me fala um pouquinho aí do seu dia a dia, cara. A gente está curioso para saber aí como que exatamente, se você tem uma rotina fixa. Você acabou mencionando para a gente que você trabalha com várias áreas ao mesmo tempo ali dentro da secretaria. Como que é isso aí no seu dia a dia? Como que você pode contar aí em relação ao trabalho que você desenvolve? Bom, eu acho que vale mencionar antes que cada trainee tem uma experiência diferente. Que depende da secretaria, do município ou estado, depende do cargo que a pessoa acaba tendo como trainee. No meu caso, como eu estou num escritório de projetos municipal, a minha responsabilidade era basicamente acompanhar a execução desses projetos, né? Então, quando um governo começa, ele tem um plano de governo e tem uma série de políticas que quer se desenvolver ao longo desses 4 anos. E o escritório de projetos no governo ele tem esse papel assim de ajudar na construção do planejamento, e monitorar, avaliar, né? E depois recomeçar esse ciclo de novo. Então, eu tinha uma carteira com 6 secretarias diferentes. Essas secretarias mudaram um pouco conforme eu fui avançando ao longo da minha experiência. Eu comecei primeiro muito dentro da carteira de infraestrutura do município. E aí a gente tinha um processo, enfim, de monitoramento das etapas de um projeto, você mergulhar na área um pouco, você ter contato com os servidores que estão na ponta. E acho que uma coisa que eu talvez gostaria de contar agora, assim, é um pouco sobre a experiência nesse momento, né, em tempos de pandemia, assim. Porque eu tô na saúde. E aí, eu acho que quando começou os primeiros lockdowns, assim, nas regiões do Brasil, assim, quando veio para cá, a gente ficou um pouco afastado. Foi um momento, assim, de parar tudo e tentar entender o que ia acontecer daqui para frente. E depois foi um segundo passo de a gente usar a estrutura do escritório de projetos. E a gente, como equipe, que tem 2 outras pessoas que são vetor também, a minha chefe é vetor, eu tenho uma par que é vetor também,
de como que a gente podia catalisar um pouco e contribuir para a resposta do município para a pandemia, sabe? Então, você tinha lá esse fluxo de testes entrando, você tinha esse diagnóstico que estava acontecendo de pacientes, quem que está ficando doente, sabe? Quem que está vindo a óbito, por que que isso está acontecendo, como que a gente evita isso, sabe? Como que a gente planeja, como que a gente desenvolve uma política pública para meio que o impacto dessa pandemia aqui em Blumenau ser a menor possível. E aí, esse ciclo grande de 4 anos, a gente acabou comprimindo num período bem menor de alguns meses, sabe? Então, a gente vai, beleza, a estratégia do município vai ser, a gente vai testar o maior número de pessoas possível e quem a gente identificar que é suspeito ou contaminado, a gente vai monitorar e a gente vai tentar reduzir a circulação e o aglomero de pessoas. Beleza, então vamos planejar isso, quais que são as etapas, quem que são os atores envolvidos, o que precisa de recursos, o que precisa de conhecimento, como é que a gente executa. E às vezes, de repente, você tem no governo uma coisa muito interessante, que é várias ilhas de excelência, e eu vejo que é muito importante você meio que conectar e conseguir articular, sabe? Você fazer uma leitura boa de cenário para conseguir conectar as pessoas. Às vezes não é sobre falta de capacidade, mas um pouco de repente, organização interna. E, enfim, aí meu dia a dia agora basicamente é estar trabalhando na vigilância epidemiológica e na Secretaria de Gestão e monitorando como um grande projeto de enfrentamento ao coronavírus. Como que a gente ganha da pandemia, basicamente. Pô, bacana, cara. E acredito aí que está sendo um desafio, se não o maior que você teve nessa recém curta carreira que você tem aí na Secretaria de Blumenau. E é uma causa muito nobre, cara. Então, acho que esse é o caminho mesmo que tem que ser feito, tem que ser seguido, para daqui a pouco isso tudo vai passar. E o que a gente vem conversando muito aí nas outras lives que a gente vem fazendo aí. Essa transformação que a gente passou aí em 3, 4 meses, que demoraria aí, sei lá, 5 anos, 5 a 10 anos, principalmente em termos digital, né? Uhum. Então, é um momento também da gente se renovar, se readaptar, entender esse cenário, conforme você falou muito bem aí, como que a gente pode estar catalisando todos esses agentes que estão envolvidos aí nesse dia a dia, né, nessa rotina, para que as Uhum. coisas aconteçam da melhor forma possível e todo mundo saia mais forte dessa pandemia quando isso tudo acabar. Mas maravilha, cara. E aí, entrando também mais a fundo um pouquinho nesse tema aí de gestão pública, queria agora que você contasse um pouquinho qual é a sua visão em termos nacional, quais são os desafios da gestão pública no Brasil, principalmente que a gente estava conversando anteriormente, né? Existe ainda muito preconceito na gestão pública, por exemplo. Então, como que você visualiza isso, fazendo um comparativo aí, se puder fazer um comparativo desde quando você entrou na secretaria, como está o cenário hoje, se teve alguma mudança, enfim. O que vocês enfrentam atualmente em termos desse desafio da gestão pública no país? Tá. Bom, eu acho que, assim, de perspectiva pessoal, eu tenho essa impressão de que tem duas coisas que são ambivalentes do governo, que é como ele é rígido, grande e lento, e ao mesmo tempo ele pode ser extremamente volátil e rápido e orientado a resultado. E eu acho que a questão de ele ser uma estrutura muito hierárquica e que envolve, assim, sabe, uma quantidade muito grande de atores envolvidos, às vezes você conseguir movimentar a organização inteira para uma direção diferente é um processo longo de mudança, sabe? Tanto interna, para que todos os servidores e servidoras envolvidos vão junto com você nessa mudança, até para as pessoas daquela cidade ou daquele estado adotarem, comprarem, aceitarem, entenderem a mudança ou, né, enfim, serem parte dela ativamente. E agora vendo assim no período da pandemia, eu diria que assim, é muito rápido porque às vezes você não tem tempo para pensar demais na coisa, sabe? E a gente vê, por exemplo, no caso da pandemia, é um ótimo exemplo. Estourou uma pandemia, está começando a surgir casos aqui na cidade. O que você faz? Tem que agir rápido, sabe? O prefeito precisa dar um decreto para fechar a circulação, de repente deixar só algum tipo de estabelecimento fechado, ou não, vamos fazer um lockdown, ou vamos testar, sei lá, sabe? Depende. E aí você tem uma equipe, você em pouco tempo tem que preparar toda a estratégia, montar desde do elemento de comunicação e como você vai interagir com a população até a política pública em si. E eu vejo assim que às vezes eu imaginava talvez antes de entrar
no governo que era como um jogo de xadrez, e talvez seja um pouco, porque você tem que ter muita estratégia e análise, mas estando lá dentro do governo, para mim, se sente muito mais como um jogo de vôlei, porque é rápido, é dinâmico, e eu tenho que estar muito atento, e se eu marcar ponto e eu fizer a minha parte rápido, de forma eficiente, eu vejo que a bola volta para mim, sabe? Então as pessoas valorizam muito, e você acaba criando e alimentando um ambiente bastante dinâmico. Se você se conformar e parar, talvez você fique meio de canto, mas você tem muita responsabilidade sobre a sua própria entrega. Acho que essa é uma perspectiva pessoal, assim. E aí, olhando para um lado de coisas que eu vi em informações, de cursos, de coisas que eu vi no governo, eu acho que se você parar para pensar, por exemplo, no próprio coronavírus, pegando uma coisa que está muito presente na cabeça das pessoas agora, assim, pensa na sua cidade ou no seu estado, como que foi a reação da sua cidade e do seu estado para enfrentar a pandemia. Na hora que você constrói uma política pública, ou que você pensa em uma política pública, você pensa em 3 dimensões. A primeira delas é técnica, a outra é política e a outra é administrativa, de gestão. Então, você pensa, bom, beleza, eu vou fazer um lockdown. Essa é a minha política de enfrentamento. Isso é tecnicamente correto? Provavelmente. Né? Então, eu vou reduzir o máximo a circulação, as pessoas vão se infectar menos. Isso é administrativamente factível? Será que eu vou ter equipe para fiscalizar? Eu vou ter dinheiro para apoiar a população quando as pessoas, de repente, quebrar o negócio delas por causa de que elas não têm mais demanda no comércio? Ou que elas estão sem emprego? Ou que as crianças não estão mais na escola, então não tem merenda e, de repente, isso é um problema também para alimentação? Então, isso é complexo. Outra coisa, é politicamente viável? Então, o ator político, ele tem cacife para dizer, vou fechar? E ele vai conseguir convencer todos os segmentos representados dentro e fora, né, do governo que ele pode, ele deve fazer isso. Então é uma arte quase de você conseguir equilibrar essas 3 coisas. E como isso é muito complexo e essas dimensões têm pessoas com perfis muito diferentes dentro delas, então o médico epidemiologista ele vai te dizer uma coisa muito diferente do que o chefe de gabinete do prefeito. E muito diferente também do cara que está responsável pela equipe de fiscalização. Só que a política pública são essas 3 coisas coexistindo, entendeu? Então, eu acho que por isso é desafiador. Assim, a política pública, eu não sei se é uma coisa só de agora, mas é porque ela, em si, a natureza dela é muito complexa. E você tem que dialogar com a sociedade também. E aí, um último ponto que eu colocaria assim, é que, pensando no Brasil, você pensa no município. Né? Por causa da Constituição, todos os municípios têm as mesmas obrigações com as pessoas que moram naquela cidade. Só que, se você pensar que São Paulo, capital, o Rio de Janeiro e os municípios de 800 habitantes no interior de Minas Gerais têm as mesmas competências, é muito louco você conseguir entender como que um governo, nível local, consegue entregar para a população e satisfazer os direitos todos que as pessoas que lá moram têm. Sabe? Garantir uma educação de qualidade, garantir uma boa saúde, dar infraestrutura para as pessoas, ou seja que você entenda que é o papel de um governo. Sabe? Ou mesmo olhando para os estados, você tem, querendo ou não, o Brasil em nível regional tem desafios muito diferentes em cada uma das suas regiões. Né? Então, a gente é complexo também por causa disso. O Brasil é imenso, o Brasil é plural. Né? Então, eu acho que isso tudo faz parte da equação aí do que significa ser um trainee na gestão pública, sabe? E aí é muito louco, porque às vezes é sobre uma tarefa, é sobre um projeto, é sobre uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo leva em conta todo esse mundo de coisas aí que você tem que colocar na conta. Cara, muito bacana, cara, essa visão aí como toda, eu particularmente não tinha, porque enfim, nunca trabalhei na prática a respeito disso. E é o que você falou, cara, essa capacidade aí de você gerir esses 3 elos, né, tanto administrativo quanto técnico, esqueci o outro que você chegou a mencionar, mas político, isso, exatamente. Porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, enfim, você tem que encontrar uma forma dessas 3 visões totalmente diferentes se convergirem no mesmo rumo, né? Então, imagino que deva ser bastante desafiador para você diariamente nessa parte. Uhum. E aí, prosseguindo aqui, agora abordando um pouquinho aí o que uma pessoa que quer ser trainee, pessoa que se identificou aqui com o que você está falando, que quer seguir nessa área de gestão pública, ela deve procurar se desenvolver principalmente na graduação, e ela agora recém-formada, o que ela deve fazer
para que aumente a chance dela conseguir uma oportunidade aí, principalmente aí no programa da Vetor Brasil? Eu acho que eu separaria, talvez como uma pessoa que tenha vontade de fazer parte do programa é, tem que desenvolver antes e durante o programa. Eu acho que quando a gente está num processo seletivo, é muito importante você ter clareza de o que você tem como sonho, ou intenção, ou propósito com a sua carreira, e você conseguir contar a sua história de uma forma coerente, sabe? E você também apresentar suas competências e conhecimentos também de uma forma coerente e clara. Então, é difícil de dar uma resposta assim exata no caso do vetor, justamente porque a gente é formado por uma rede muito diversa. Então, eu não posso falar para todos os trainees, assim, mas eu acho que no meu caso, por exemplo, fazia muito sentido eu conseguir conectar o que o direito significava para mim, o tipo de competência que eu fui desenvolvendo depois no terceiro setor, de gestão, de mobilizar pessoas, de você conseguir entender um pouco o cenário e o contexto da cidade. E aí, quando a gente passa para essa etapa de você estar dentro do programa, eu acho que tem algumas competências-chave que, sim, para mim, fazem muita diferença em como você consegue aproveitar mais ou menos, de repente, a experiência. A experiência de cada um é diferente, mas eu acho que eu pontuaria que, primeiro, você trabalhar para resultado é muito importante. A gente pode super jogar fora todos esses preconceitos que no governo não acontece nada, ou sei lá, qualquer que seja o estereótipo que exista de gestão pública. Depois é muito importante você ter esse sentimento de liderança, aliás, essas competências de liderança e você se colocar como tal, porque você exercer um pouco a liderança e até exercer poder um pouco não é sobre cargo, sabe? É sobre atitude, é sobre comportamento, é sobre você entender quais são as suas alavancas, sabe? Para você movimentar o que você tem de recurso ao seu redor para um objetivo. É a autoliderança propriamente dita, né? Autoliderança, exatamente. E aí outras coisas entram nessa conta aí. Por exemplo, você ter uma boa capacidade de se relacionar com pessoas, de você fazer uma excelente leitura de cenário também, entender quem são os diferentes atores que estão envolvidos no projeto, quem que é a favor do que você está fazendo, quem que é contra, e quem que é a favor de uma forma declarada, ou quem que é contra de uma forma silenciosa, sabe? E como que você pode trazer essas pessoas para perto, ou de repente movimentar elas em prol do resultado que você quer entregar. E eu acho que, da mesma forma que esse processo anterior de se aplicar para o programa de trainee, também faz sentido você ter coerência e clareza de propósito quando você está dentro do governo, né? Quando você está vivendo experiência, assim. Até para desenvolver esse sentido de pertencimento. Não, eu estou aqui na Secretaria de Gestão Governamental de Blumenau porque, sabe, e ter bem formado isso, assim, porque eu quero, sabe, causar um impacto X na vida das pessoas de Blumenau. E isso vale para todo mundo que está na rede de vetor, sabe? As pessoas que estão aí em São Paulo, as pessoas que estão na Lagoa, as pessoas que estão no Maranhão, sabe? Qual que é a entrega que elas querem fazer para aquele estado no momento que elas estão vivendo essa experiência. Eu acho que é um pouco nessa linha, assim. Cara, muito bacana. E o que você falou aí no final aí, de você ter um objetivo traçado e assim você conseguir trabalhar para você ter um foco, cara, isso é muito importante. Inclusive, foi um dos pontos que a gente abordou com a Carolina semana passada aqui, que ela compartilhou a experiência dela até chegar a Jaguar Land Rover na Inglaterra. Enfim, porque momentos de dificuldade vão aparecer, problemas vão aparecer. Então, se você tem um objetivo, um foco na sua vida, onde eu quero atingir, acaba que te dá mais energia para poder seguir diante de todas essas dificuldades que você vai encontrar durante a vida, né? Então, cara, é o que você falou, o trainee tem que ter isso na veia, tem que ter essa questão da liderança, de você ter esse relacionamento interpessoal, que é muito importante, porque justamente você vai trabalhar com pessoas completamente diferentes de vocês, então você tem que ter essa capacidade de conviver com pensamentos diferentes do seu, que, confesso, nem sempre é fácil, mas é um aprendizado dia após dia para poder potencializar isso tudo, né? Sim. Cara, muito bom, cara. E aí, agora, seguindo aqui a pergunta aí, algumas pessoas já fizeram algumas perguntas para a gente. Inclusive, você que está aqui com a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Continue fazendo, façam mais perguntas para que a gente possa estar respondendo o maior número de perguntas possíveis aqui para vocês.
Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, da nossa audiência, é a seguinte: é uma pergunta da Bruna. Muito obrigado, Bruna, pela participação aqui. Ela quer saber o seguinte: hoje você vê oportunidade de crescimento de carreira dentro do governo? Como que você enxerga isso? Sim, o programa de trainee de gestão pública, ele dura um ano, e ele é formal, assim, então você é alocado e você tem um termo que você assina com o vetor que você se compromete a completar essa experiência, e o vetor, em contrapartida, de te dar o suporte quando você está no governo. Mas depois que você termina esse tempo de um ano do trainee, você não termina necessariamente o seu trabalho, né? Então, pegar no meu caso, por exemplo, eu comecei a minha experiência na secretaria aqui em Blumenau em outubro de 2018. Então, para o vetor, eu fui trainee durante esse período, até outubro de 2019. Quando terminou, eu passei a ser da rede de alumni do Vetor Brasil. Então, ativamente continuava fazendo parte das atividades do Vetor, formações, os grupos temáticos, enfim, as várias coisas que você pode viver na rede. Mas depois a bola estava comigo, sabe? Assim, sobre você crescer de repente na sua carreira, assim, é muito dos relacionamentos que você constrói, das entregas que você faz, que as pessoas acabam te reconhecendo e depois te indicando, te trazendo para governo. Assim. Então, acho totalmente viável, assim, uma vez que você termina uma experiência, de repente a pessoa que estava te gerindo naquele momento, pode ser que ela tenha sido convidada para outro governo e ela lembra, pô, fulano fez uma entrega muito massa, eu quero ele ou ela aqui na minha equipe, né? Então, te liga e vem para cá e trabalha com a gente, sabe? Eu te diga para um projeto, ou, enfim, e aí, de repente, quando você se dá conta, você está aí crescendo na rede, inclusive, que é o caso da minha chefe, que está aqui assistindo a gente assim. Ah, bacana, cara. E aí, bom que você aproveitou e falou um pouquinho da sua chefe. Vamos ver, várias pessoas mandaram mensagens aqui, só compartilhar com você aqui. Quem está aqui com a gente aqui desde o início, né? Tem uma galera aqui da ESEC, o Felipe Lopes falou que também fez parte da ESEC, a Bruna, que acabou de fazer essa pergunta, dizendo que a ESEC é uma experiência muito rica mesmo. Então, enfim, tem uma galera aqui que participou aqui conosco aqui. E ela acabou de responder aqui. Legal, muito interessante aqui essa rede de contatos que pode ser feito. Cara, muito bacana. E aí, como dicas finais aí, o que você visualiza aí que as pessoas possam estar seguindo aí, principalmente essas pessoas que almejam, sonham em estar participando aí da gestão pública, né? Como que você visualiza isso tudo aí? Eu acho que o tempo agora é bem legal para estar falando do vetor, porque o processo seletivo está aberto até metade do mês que vem, salvo engano. E aí, questão de entrar no site, entrar em contato com os materiais todos, eles também fazem bastante comunicação sobre como funciona o processo, para entender também o que significa ser trainee de gestão pública. Mas eu acho que talvez uma primeira sugestão para quem esteja ouvindo, assim, se é uma pessoa que está concluindo a graduação, de refletir em próximo passo, assim, sabe, e fazer esse exercício de contar a própria história, entender o que seria um próximo passo coerente, se trabalhar por impacto, por resultado e estar dentro do governo é uma coisa que faz sentido para a pessoa, se sim, então super já é uma oportunidade para estar entrando em contato, desculpa, para ter contato com os materiais do vetor. E se é uma pessoa que já está formada e que encaixa nesses pré-requisitos do programa, ter mais de 18 anos, qualquer graduação completa, não precisa ter nenhum conhecimento técnico específico, mas se tiver na sua própria narrativa assim, essa coerência com o programa do vetor, eu mega recomendo assim, se inscrever, até para participar, sabe? Mesmo que a pessoa não acabe não sendo aprovada para ser finalista da rede, eu acho que vale muito a pena. Experiência, né? Com Aprendizado, né, certeza. cara? Com certeza. Sim. Porque aquele negócio, cara, você estando aí num processo seletivo, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa com pessoas totalmente diferentes de você. Cara, mas maravilha, cara. Estamos chegando no nosso fim aqui. Gostaria de estar te agradecendo imensamente mais uma vez pela oportunidade. Agradecer a Vetor Brasil por ter permitido com que essa live acontecesse aqui, pela sua contribuição que o João ofereceu aqui na nossa rede. Espero que você tenha gostado de estar participando aqui conosco.
Agradecer também todas as pessoas que tiveram aqui conosco desde o início até o final, em mais essa live aqui com a Renove, e dizer que semanalmente estamos aqui trazendo profissionais renomados no mercado, com temas totalmente diferentes, diversificados, justamente para poder atender cada um de vocês. E agora passar a palavra para você, para que você possa aí estar fazendo só um segundo aqui, o Vinícius fez uma pergunta. Deixa eu ver. O Vetor tem alguma relação com a Renova BR? É outro programa de formação de liderança política. Você tem conhecimento sobre isso? Não tenho conhecimento, eu arrisco dizer que não. O Vetor é algo separado, assim, é independente nesse sentido. Beleza. Cara, agora eu passo a palavra para você, para que você possa fazer as suas considerações finais e assim a gente encerrar mais uma live de sucesso aqui com a Renove Desenvolvimento. O Vetor respondeu ali, não tem relação. O Vetor estava presente aí. Muito obrigado, Vetor, por estar acompanhando a nossa live aqui. Espero que você tenha gostado também. Considerações finais, eu acho que eu queria agradecer também o convite, né? Os processos de trainee, pelo que eu pude participar, são sempre muito desafiadores e exigem muito da gente, assim, sabe, de autoconhecimento, de a gente saber expressar nossas competências. Assim. Então, eu espero que vocês possam apoiar o maior número possível de pessoas, assim, para viver esse tipo de experiência, porque fez uma baita diferença na minha experiência profissional, assim. E eu também desejo sucesso para quem acabar se inscrevendo no programa do Vetor. E é isso. Obrigado também pelo espaço aqui. Com certeza, cara. E o ponto que você tocou aqui, muita gente entrou depois. Para quem não conhece o nosso trabalho, né? A gente faz todo esse processo de acompanhamento com a pessoa de forma, agora atuando na pandemia, de forma individual. Então, eu, João e Vitor, nós somos os mentores. E aí a gente senta com cada um, a gente faz a criação do currículo, ajuda no LinkedIn, mostra técnicas de apresentação pessoal para que você possa impactar dentro do processo seletivo. Passamos tudo sobre entrevista, simulamos entrevista, damos todas as dicas, principais perguntas, também conselho de dinâmica de grupo, ou seja, fazemos todo esse acompanhamento com a pessoa durante 6 meses. Então, essa é a mensagem para você que tem alguma insegurança de estar participando de algum processo seletivo, tem algum receio, entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar, assim como a gente já ajudou mais de 32 pessoas aí aprovadas no nosso processo, em processo seletivo diverso, como estágio, trainee, primeiro emprego, por aí vai. E no mais dizer, estamos no YouTube, estamos colocando os vídeos semanalmente lá de conteúdos relacionados a processos seletivos. As nossas lives também vão para o YouTube também. Então, mais uma oportunidade aí de você estar acessando esse conteúdo de qualidade. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. As portas da Renove estão abertas. Quando você quiser retornar, só entre em contato conosco, que você será muito bem-vindo. Muito obrigado por essa live e esse conteúdo totalmente diferente que a gente está acostumado a passar aqui, que é muito importante as pessoas terem ciência de como funciona essa questão da gestão pública. E desejamos todo o sucesso do mundo para você, que você continue trilhando a sua carreira na área pública aí. Eu tenho certeza que você, assim como fez lá na ISEC, no Paraguai, vai conseguir cada vez mais agora em Blumenau e se pá aí daqui a algum tempo em outros lugares aí, até no mundo, quem sabe, conseguir impactar as pessoas aí, conforme você sempre disse aí que você gosta de fazer isso. Então, te convidar também para estar conosco aqui semana que vem, nas outras semanas. Sinta-se à vontade para também continuar, porque é uma satisfação muito imensa ter você aqui conosco durante essa noite aqui de quarta-feira. Então, de qualquer forma, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo. E a gente se vê na semana que vem. Beleza? Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa live? Segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar as próximas lives toda quarta-feira às 20 horas. Inscreva-se também no canal e ative o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima live de sucesso da Renove Desenvolvimento.